Bem, pessoal, boa noite, né? Chegando aqui no dia de hoje, sexta-feira, fazer a nossa live com um convidado bastante competente na temática que se dispôs a falar. Né? Esperar vocês entrarem aí para que a gente possa começar a nossa live. Esperar o professor Bruno Luna também entrar. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Espero que sim. Vocês ouvem bem? Vocês estão vendo bem também? A imagem está boa? Me respondam aí, por favor. Pronto, chegou o Bruno. Show. E aí a gente vai crescendo aí a live. Grande Fala, meu amigo Felipe, Bruno. E doutor aí, Felipe Barros, uma como é que referência aqui tá? no nosso estado de Pernambuco. Tudo certo, meu amigo, você? Tudo em paz, graças a Deus, na medida do possível e do impossível, né? Como é que estão as nossas UTIs? Rapaz, lotadas, pacientes aí dando uma sofrida na enfermaria, esperando vaga, mas tem alguns leitos já prontos, só esperando liberação para serem colocados em ocupação aí, né? Creio eu que vai lotar logo. Não vai demorar muito, não. Vamos discutir sobre essas questões também hoje. Boa noite, pessoal. É, Boa noite a todos aí. Boa noite, meu amigo Felipe, que está aí na linha de frente também do coronavírus. Vamos discutir um pouquinho hoje alguns pontos relevantes aí em relação à gestão, né? pois é. Então vamos começar. Deixa eu te apresentar aqui, Bruno, pessoal. O pessoal já lhe conhece, mas saber aqui um pouco do teu currículo e tal. O professor Bruno Luna, pessoal, é referência aqui em Pernambuco, né? Nacionalmente também, a parte de emergência. Ele é enfermeiro e mestre pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é especialista em emergência e gestão em saúde. Ele é gestor, professor, palestrante, né? Faz parte da equipe do professor Rômulo Passos aí como professor e atualmente está desempenhando a função de gerente de enfermagem do Hospital Capibaribe, da Apivida, né? Da rede Apivida. E aí eu convidei Bruno aí para a gente conversar um pouco sobre a parte de gestão, né? Nessa situação aí, sabendo que ele estava gestor aí de um serviço, a parte de gestão nesse contexto de pandemia, né? Porque querendo ou não, a coisa aperta por todos os lados, né? Não é só na assistência, no planejamento também, né, Bruno? Então, uma boa noite aí, fique à vontade para falar com seu total gabarito aí sobre a temática. E eu tô aqui só para aprender, já tô com meu caderninho aqui, minha caneta do Nada, lado para anotar aqui. nada, deixa de ser humilde, ó. Primeiramente agradecer, né, o convite do professor Felipe aí para a gente discutir um pouco sobre esse tema. É um tema que a gente não discute tanto nas redes sociais, a gente fala muito de emergência, de APH, SAMU, essa história toda. Emergência sempre é o assunto mais querido de todo mundo, o pessoal mais gosta de falar de emergência. O professor Felipe Barros sabe disso também, ele é intensivista, mas ele fala muito de emergência, visto que ele tem experiência também na área. E ele sabe que o pessoal se empolga quando a gente fala de emergência, né? Mas gestão também é outro tema que qualquer profissional, independentemente da sua área, ele tem que ter uma noção, ele tem que saber, porque quando a gente tem uma visão de gestor do serviço, da nossa atuação, a gente atua de uma forma diferente. A gente não se enxerga apenas como uma pessoa que está operando uma máquina, está fazendo um determinado procedimento, determinada atividade, mas ele faz parte de um conjunto de ações, é um conjunto de ações que envolvem o cara que está lá na frente recepcionando, o porteiro, né, o maqueiro, o pessoal da limpeza, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, todo mundo ao diretor, né, administrativo, médico, gerente de enfermagem. Então todos estão envolvidos nisso, né? Então é importante os profissionais reconhecerem isso. Eu sempre digo, Felipe, que todo profissional ele deveria passar um tempo, alguns meses, alguns dias na gestão, né, entendendo como é que funciona, né, a parte burocrática, por que compra dessa forma, por que o material vem nessa quantidade. Então, entender por que ele preenche determinada tela no computador, por que ele tem que escrever determinado protocolo, cumprir determinada recomendação. Então, quem participa da gestão de uma forma direta ou indireta tem esse olhar, tem essa visão. Né? Quando a gente está passando por essa pandemia aí do coronavírus, né, do novo coronavírus, a gente se depara com muitos problemas. Os mais gritantes, a gente sempre
discute desde o começo é a questão dos EPIs, né? Então, a gestão dos EPIs, a gente tem EPIs que devem ser utilizados de uma determinada forma, mas na ocasião em que eu tenho uma redução drástica da quantidade desses EPIs, eu preciso utilizar ele de outra forma, né? Ou adaptar para essa realidade. E a segunda característica mais gritante também é a questão das escalas. As escalas com vários furos, vários buracos, por conta do adoecimento desses profissionais. Então, os profissionais estão se contaminando, é óbvio, quem está na rua se contamina. Imagina um profissional que está ali de frente para uma pessoa que você sabe, tem certeza que tem coronavírus ou não, ou é suspeito ainda. Né? Então, essas pessoas estão sim se afastando. Tem muito profissional adoecendo, né? Aqui no Brasil, a gente tem um número de profissionais que ficaram doentes ou contaminados com coronavírus maior do que a Espanha e a Itália somados, né? Os profissionais de Itália e da Espanha somados. Então, a gente tem sim, claro, um grande problema de EPI, mas a gente também tem uma série de outros fatores. Por exemplo, saber como é que usa o EPI, né? Então, a gente tem muitas vezes o EPI disponível, mas o profissional não sabe ou tem dificuldade em utilizá-lo de forma adequada, na forma correta, evitando a sua própria exposição. Então, um grande problema que a gente está enxergando nesses últimos dias, a gente vem enxergando desde o começo, é o cumprimento dessas normas de biossegurança. Né? Então, a gente bate muito nessa tecla, né, do uso do capote impermeável, de quando se usa máscara cirúrgica, quando se usa máscara N95. E os profissionais continuam sem entender isso. Coisa, Felipe, que você como professor, né, a gente como professor, ensina isso na graduação, ensina isso no curso técnico, né, ensinou antigamente. Então, é coisa tão básica e o profissional hoje ele ainda não sabe. Mesmo quem está na ponta já há tantos anos, 10, 20, 30 anos, ele fica questionando porque ele não tem uma máscara N95, né? E ele não vai fazer procedimento nenhum que gere aerossol. Então, necessariamente, ele não precisa estar com aquela máscara N95, que é um pouco mais cara do que a outra. Então, gestão tem um viés, né? Digamos assim, ele tem uma preocupação também com custos e muitas vezes o profissional também não está ciente disso, ele acha que o recurso está sendo economizado, ou ele acha que não estão sabendo comprar o EPI. Então a gente tem uma série de dificuldades em relação à gestão sobre o coronavírus. Também tem outra questão, Felipe, é o do monitoramento desses pacientes. É de testagem, saber quem é suspeito, quem é confirmado, do tempo de coletar esse exame, né? Quais os próximos passos quando esse paciente vai para a UTI, né? Então o que é que muda, como é que ele vai, enfim, então todo esse aparato que a gestão tem que orientar os profissionais, a gente está tendo uma dificuldade muito grande, né? Então é importantíssimo a gente discutir um pouco sobre gestão em tempos de coronavírus. Bruno, e assim, é uma curiosidade minha, né? Eu não desempenho, eu já fui gestor, mas nada hospitalar. Pude perceber a dificuldade que é licitação, essas coisas, né? Isso. Então, às vezes a gente, como você falou bem aí, a gente precisa realmente passar esse tempo na gestão, até porque nós somos uma das únicas categorias da saúde que na nossa grade curricular a gente tem administração aplicada, né? Na área da saúde. Então assim, eu queria saber qual é o seu posicionamento hoje, enquanto gestor, para lidar com essa dificuldade, por exemplo, de escala. Como é que você está conseguindo gerir isso daí, meu amigo? Porque eu tiro o chapéu para vocês gestores, porque eu estou vendo um índice de absenteísmo aí gigantesco. Então, existem vários lados da história, né? Existe o lado do gestor que está preocupado com a qualidade da assistência, e ele tenta cobrir com extras, cobrir com contratação de profissionais de forma temporária. A gente tem os hospitais privados, as prefeituras, tudo fazendo seleção temporária, porque sabe que vai chegar um momento que não vai mais precisar daquele quantitativo todo de profissionais, então vai ficar ocioso, consequentemente financeiramente vai pesar, então eles fazem contratos temporários. E aí tem outro lado também, os profissionais estão se afastando, é um afastamento de 14 dias no mínimo, não é um afastamento de 3 dias, de 4 dias, não é um atestado de 4 dias, é um atestado de 14. E se ele voltar no 15º dia com algum sintoma, ele vai ser afastado novamente. Novamente. Né?
E Meu amigo, então, Bruno. isso é um problema enorme, né? Porque a gente vai ter aí um mês, quase um mês aí, sem aquele profissional naquele plantão. Então, isso dificulta bastante. Quando a gente tem uma redução do número de profissionais naquele plantão, determinado plantão, os outros ficam sobrecarregados, né? E aí, consequentemente, quando tem um extra, quando a gente oferece um extra, ou dobrar o plantão porque alguém faltou, porque alguém está detestado, essas pessoas não querem porque se sentem sobrecarregadas, cansadas, né, estressadas, com medo, como a gente está falando. Então, existe essa grande dificuldade. O outro lado também é que alguns profissionais olham o gestor como um cara que quer só sugar do profissional. Né? Ele só quer montar em cima, como diz a história, e ele não quer saber do profissional. Esse cara aí não quer saber nada, não. Só fica lá no birô, no computador dele, quer que a gente trabalhe feito burro de carga. E não é assim, né? Não é assim, de forma alguma. Agora também tem outro, por outro lado, Felipe, tem o perfil do líder, o perfil do gestor, né? Eu, você ou qualquer outro, vários aqui que tem prática de assistência, de saber atender um paciente, de fazer um acesso venoso, de fazer uma monitorização, de olhar um eletrocardiograma, de atender uma parada cardiorrespiratória. A gente tem um dever também de, nesses momentos, também atuar, também estar junto da nossa equipe, botar o jaleco, estar junto da equipe, ao lado dela, sofrendo junto com ela, e a equipe olhando do lado. Porra, aquele cara, ó, o cara é gestor, tá aqui atendendo a parada com a gente, né? Tá aqui fazendo acesso venoso, tá quebrando ampola, aspirando medicação. Então, nesses momentos, o gestor ele tem que sair um pouquinho também dessa posição de conforto, digamos, dele, para que ele também possa se integrar nessa situação mais crítica, digamos assim. Então, a gente tem vários lados, né? Tem o gestor que está preocupado com assistência, a gente, obviamente, tem gestor que não quer saber do profissional, não pensa na qualidade de vida do profissional. A gente tem um profissional que ele se afasta e tem os outros que não querem assumir esse buraco. Eu tenho no serviço lá hoje vários buracos na escala e o pessoal não quer tirar extra, não quer tirar plantão extra. Né? Simplesmente porque está cansado, está sobrecarregado. Ele sabe que quanto mais tempo ele passa no serviço, mais exposto ele vai estar ao vírus. Então, é uma série de fatores que dificultam, né? Dificultam essa gestão. Mas é isso, a gente vai tentando, Felipe, cobrir de alguma forma, né? Se não consegue, se fica o buraco, como está ficando muitas vezes, a gente conversa com o profissional, né? Pede a compreensão dele para a situação e quando dá, quando pode, a gente também está junto dele para tentar ajudar sempre que der. Não, inclusive isso que você falou casa muito bem com a live que a gente teve essa semana com o professor Marco Chilins. Ele falou sobre liderança, né? Marcos é E, show em liderança. pois é, não adianta você ser um gestor, ser o chefe, né? Você tem que ser líder. Líder é o que dá Isso. exemplo. A escala está descoberta, o líder entra para ajudar, né? Tá? Exato. Mostrar parceria. Porque na hora que o líder fraquejar, quem vai sustentar é a equipe dele, né? Então, na hora que a equipe está sofrendo, nada mais justo do que o líder fazer o seu papel ali de chegar junto, né? Então, Existe, Felipe, eu sempre observei em muitos líderes, né, ou pessoas que tentam ser líder, mas se tornam chefes. é, Alguns profissionais eles tiveram líderes ruins, tiveram chefes ruins, né, o chefe carrasco, o chefe que só bota para fuder e tal. E ele quando sobe um pouquinho mais, sobe de posição, sobe no organograma da instituição, ele também quer fazer mais ou menos a mesma coisa que ele sofreu. Né? Então, a gente percebe muito isso de alguns profissionais. Eles querem impor uma postura, né, mais carrasca, mais punitiva, simplesmente porque eles tiveram gestores dessa forma. E eu sempre digo, assim como um enfermeiro, como um técnico que está lá estudando, ele olha do lado, vê aquele profissional desleixado, que não tem técnica, que não tem postura, que não sabe do que está falando. Ele olha e diz: Eita, a categoria é horrível, a categoria é assim. E a categoria não é assim, né? São algumas pessoas que são assim e elas não se preocupam em mudar, em melhorar, né? E a gente tem sempre que ter os bons exemplos, aqueles profissionais que realmente são referência, para que a gente possa olhar e dizer, não, eu quero ser feito essa pessoa. Eu sempre digo, Felipe, você deve conhecer, professor Edson Ascioli.
Ah, Né? Edson foi a minha mira. Hoje, na agência de Pronto. cursos, eu tô na agência de cursos porque eu fui aluno dele, Pronto. mirei nele, né, para ser o que ele era, um cara extremamente competente. E aí ele Pronto. deixou de dar aula, é fotógrafo É agora. fotógrafo E agora, é. aí a Luísa queria alguém para dar aula de cardio e pediu a indicação É, dele, já que aí foi ele que me indicou. Então, que tipo massa, assim, que ele massa. é meu mentor, Acabou. Edson. Então a gente tem a mesma referência. Quando eu fiz pós-graduação em emergência, ele foi meu professor, né? Ele deu aula de emergência cardiológica. E aí eu olhei aquele cara, porra, ele deu uma aula do cacete, tranquilo, domina tudo de cardio. Aí chegou naquele tempo, era o I30, né? O Hyundai I30, era o carrão top. É, Isso em 2013, 2012, 2012. Não, 2011, comecei em preto. 2013. Preto era. Aí ele chegou, pá, uma roupa bacana, aquela chave pendurada, inteligentíssimo. Eu olhei pro cara e disse, porra, eu vou ser igual a esse cara, velho. Eu quero ser feito esse cara. Né? Então, eu sempre gostei de observar e ter como exemplo pessoas boas, que realmente são bons profissionais. A gente fala do carro, tá? Porque a gente está começando a carreira, a gente olha essas coisas, né? Mas isso não é importante. O mais É, importante foi a capacidade dele, a humildade dele e a capacidade dele. Você conhece muito bem, sabe quem é. e assim, Ele ele é um cara foi incrível enquanto pessoa, assim. Eu tive o isso. prazer de conhecê-lo como pessoa, não só como professor. O cara é uma sumidade, assim. Assim como a esposa dele, Rosinha Scioli, que é uma Rosinha, referência né? na Casal obstetrícia, uma referência, pessoa. os dois, né? Rosinha fez o parto do meu filho, domiciliar, né? A gente tentou fazer domiciliar e tal. O parto do Antônio foi ela e a equipe dela. Então, realmente são Ah, que bacana. pessoas e profissionais excelentes. Então, é isso que eu sempre falo para todo mundo. Conversava muito sobre isso com meus alunos da graduação de que eles têm que pegar uma pessoa, não é eu nem você que está na internet, não. A gente só divulga o nosso trabalho. Mas tem milhões de outros grandes profissionais que estão na ponta. Melhores do que a gente, eu sempre digo isso, melhores do que a Com gente, certeza. com muito mais E habilidade, estão ali no anonimato, né? no anonimato, né? Então você olha aquele cara, aquela postura de líder, né? Um cara não só técnico, mas de liderança, de postura, de ética profissional. E você mira aquele cara, pessoal. Quem você tem que estar assistindo aí, pensa nisso. Mira naquela pessoa e tenta ser parecido com ele, pelo menos, né? Ou melhor do que ele. Ser melhor do que ele não é você deixar de ser humilde, não. É você mirar no alto, mirar alto. E a gente tem que mirar alto, tá? Então pense nisso também. Quando vocês forem gestores, quando vocês estiverem na coordenação, supervisão, gerência, direção de qualquer serviço, que o enfermeiro ele pode ser, né? Ele pode ser diretor de hospital, o enfermeiro pode ser secretário de saúde, o enfermeiro pode ser prefeito, então ele pode ser líder de diversas circunstâncias. Tem uma postura, né, de humildade, de ética, claro que a gente tem que cobrar quando tem que cobrar, né? Porque as pessoas é natural da gente relaxar ao longo do tempo, né? Mas tem uma postura ética e técnica. Eu sempre digo também outra coisa, Felipe, muito, muito importante. Para ser gestor, tem que ter vivido a ponta. Para ser gestor, Verdade. imagina o coronavírus. O cara nunca entrou numa UTI, aí vai ser gestor de um serviço que vai atender enfermaria e UTI Covid. O cara não vai entender a discussão, não vai entender a problemática, não vai entender a dificuldade daqueles profissionais. Então, é igual professor. O cara vai dar aula sem nunca ter dado um plantão na vida. Eu já fico, né, um pé atrás. O cara pode ser muito inteligente, muito didático, né, mas a gente precisa que aquele profissional tenha realmente vivência, né, para que ele entenda o conteúdo. Eu sempre digo aos meus alunos, falava muito isso na graduação também, né, que o conteúdo, qualquer um pega o livro, lê, estuda, né, e repassa isso, tá? Verdade. Mas a vivência é muito diferente do livro. Então, é isso aí, pessoal. A postura tem que ter uma postura mais adequada em relação ao gestor quando você estiver nessa posição. E na prática a teoria é diferente, né, Bruno? Muito, muito É, diferente. Tem que a gente, adaptar. Adapta a para a gente realidade. enfrenta cada perrengue, né, que É, não ensinaram pra gente. Uma das coisas, Bruno, que eu acho interessante a gente falar é que, assim, quando a gente entra na gestão, como você está agora, isso não foi treinado na graduação. não, Não foi nem direcionado para você como se comportar enquanto gestor. A não. gente paga administração, eu até falei aqui, mas é muito mais voltado para escala, dimensionamento, essas coisas, né?
Isso, exato. planejamento de insumos, mas a linguagem das relações interpessoais, o manejo de crise, né? Assim, dentro de uma equipe, porque nós somos a única categoria que lida num plantão com alguém que você supervisione, Isso, né? Então, exato. assim, o, o, o papel da inteligência emocional do gestor para receber a descarga, porque nós temos profissionais que são extremamente maduros, né, que sabem resolver e se comportar enquanto profissionais, mas a gente ainda tem aquele pessoal que está na curva de amadurecimento, então vou contar para o meu gestor, né? Vou levar uma pequena discussão para o meu gestor. E aí, como é que você encara essa situação, Bruno? É o leve trás, né? O leve trás é um grande problema, um grande problema. Como você falou, é uma postura ainda de um profissional que está em amadurecimento, né? Ou que não conseguiu amadurecer. Tem gente que nunca vai conseguir, infelizmente, por N fatores. Mas isso dificulta muito, Felipe. No dia a dia, isso é muito, muito chato. Isso desgasta muito, né? Porque chega um profissional, fala do outro. Aí daqui a pouco vem o outro e fala do outro profissional, né? E aí você precisa ter essa postura de filtrar. Filtrar o que realmente aconteceu, né? Buscar os registros. Por isso que a gente fala tanto em registrar, né? Em ter livro de ocorrência, em ter protocolos, em ter telas e telas e telas. A gente acha ruim, né? Porque demora, porque a gente perde tempo, porque a gente poderia estar junto do paciente e a gente perde muito tempo com questões administrativas. Mas isso é tudo uma forma de amarrar, né? De tornar a coisa registrada para que quando algo aconteça, né, a gente tenha como comprovar quem foi que fez, de quem foi a culpa, quem foi que faltou, né? Com a sua responsabilidade. E eu sempre digo, não é só entender e apontar quem foi o culpado daquele determinado problema, né? É apontar por que houve aquela falha, né? Por que aconteceu aquilo? Qual a falha no processo, na assistência? Qual a falha que ocorre, que está apresentando, que levou o profissional a ter essa determinada postura ou apresentar esse determinado erro, né? Então, não é personificar o erro, né? Apontar, foi você, Felipe, que errou, não. O Estudar o serviço, processo, né? isso, o serviço tem aquele modelo do queijo suíço, né? Se fala muito na segurança do paciente sobre aquele modelo. Então, é justamente isso, é encontrar essas brechas, encontrar o que é que existe, qual o fluxo do atendimento, qual a parte do processo de atendimento desse paciente que levou esse profissional a ter esse determinado erro, né? Ou falha, tá? Então, é importante, a gente tem que se policiar muito nisso, de não personificar o erro, né, do erro ser institucional, né, o erro ser do processo. E isso requer muito amadurecimento do gestor e também dos Verdade. profissionais. E também dos profissionais, né? Hoje eu fiz uma ronda no serviço e eu encontrei algumas irregularidades em carro de parada, em cilindro de oxigênio, coisas simples da rotina. E aí eu não sou um cara carrasco, né? A gente é professor, a gente sabe da realidade, né? A gente tenta ser um líder minimamente compreensível com o que o nosso profissional passa. E quando eu fui falar com a enfermeira do setor, a responsável pelo setor, ela ficou, né, toda nervosa. Eu digo, não, calma, a gente está só observando aqui. Por que você não está fazendo isso? Né? Por que você não checa o laringo? Por que você não está registrando isso? Aí ela entendeu, ela percebeu isso. Não, ela disse, realmente, Bruno, foi uma falha minha. Pronto, assumiu que ela falhou. E aí eu perguntei, tá acontecendo alguma coisa? Tá precisando de alguma ajuda? Ela disse, não, não, Bruno, não, tá tranquilo. O que aconteceu mesmo foi que eu esqueci, eu deixei para lá, fui fazer outras coisas e não chequei isso. Eu digo, não tem problema não. A partir de hoje, você presta atenção, quando chegar a assumir o plantão, você já faz isso. Por quê? Porque vem um superior, vem o diretor, vem outro, e aí vai querer contestar a sua atuação. Então, essas coisas simples que são de registro e de rotina, muitas vezes a gente se desgasta, ou desgasta a nossa imagem na instituição, porque a gente deixa de fazer. Uma coisa simples que você perde 5 minutos ali, 10 minutos no máximo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, de entender por quê. Eu não cheguei perguntando, né, ou reclamando, né, você não fez. Não, digo, por que você não conseguiu fazer? É essa postura, essa linguagem que a gente tem que ter. Porque a gente, como você falou, um precisa do outro. Eu preciso que a minha equipe esteja, né, alinhada e entenda por que é importante ela fazer aquilo, né?
Então, por que é importante ele checar o carro de parada? Por que é importante checar se o laringoscópio está funcionando? Então, a gente tem eu tento ter essa postura como é que eu digo? Não é enfatizar, não, de sensibilizar o profissional quanto à importância daquele processo. Então, é mais ou menos dessa forma que eu penso, que eu tento agir. Nem sempre funciona, mas a gente tenta. Bruno? Não, e aí, Bruno, uma das coisas que a gente. Parece que a gente não precisaria falar disso, mas a gente precisa citar, é que a gente está falando para pessoas que estão na graduação de enfermagem, já são enfermeiros, já são gestores, para técnicos de enfermagem, né? Para alguém até às vezes que não é da área de saúde, mas se interessou aí para ver a discussão da gente. E eu queria falar diretamente para os colegas enfermeiros e para os estudantes, né? Porque, assim, muita gente pensa que, eu estou vendo o Bruno falar de gestão, o Felipe está falando de gestão, mas eu não quero ser gestor. Mas isso é inerente do seu exercício da profissão. Porque, assim, Bruno ele é gerente geral de enfermagem de um hospital, ele tem gerentes das unidades, os gerentes das unidades têm os enfermeiros que são gerentes dos técnicos. Então, assim, o enfermeiro assistencial ele tem o perfil gerencial colocado à prova em todo o plantão, né? Porque você não vai ligar para o seu gestor perguntando, tá faltando um técnico, o que é que eu faço? Não, o gestor vai dar autonomia para você sair lidando com a crise no momento do seu plantão. Depois você repassa para ele. Eu não vou ligar para Bruno Luna, meu gestor, 2 horas da manhã para dizer, olha, técnica tal brigou com técnica tal aqui, deu um problema maior do mundo. Não vou. Eu, enquanto enfermeiro do plantão, eu tenho autonomia dada pelo meu gestor para gerenciar o momento do meu plantão. Então, pessoal, não pensem que Bruno está falando aqui de gestão só porque ele é gestor, não. É porque ele é enfermeiro. Certo? Então, isso está intrínseco em cada plantão nosso, seja no APH móvel, no APH fixo, né? Seja no intra-hospitalar ali, terapia intensiva, enfermaria, qualquer âmbito de assistência à saúde, né, Bruno? Exato. Eu sempre reforço isso, né? A gente nunca Olha, John aí, ó. Olha quem tá na live, John Moraes. John dizendo que às vezes ligam de 2 horas da manhã aí. De um gestor também, né? De UPA, então o negócio deve estar pegando também. O bom é ser amigo de vocês, que se faltar emprego pra mim, eu saio puxando aí, saio ligando de 2 horas da manhã pra cada um aí. Arruma emprego aí pra mim. Você sabe que você tem vaga garantida. Então, mas é isso, né? Essa ideia aí que a gente tem que ter da postura, da liderança. É importantíssimo a gente pensar que a gente nunca deixa de ser enfermeiro, né? Então, eu sou gerente de enfermagem, sou coordenador de enfermagem. Então, a gente está fazendo a função da enfermagem, tá? Então, a gente não deixa de ser enfermeiro, não enxerguem esse profissional como outro profissional, não. Ele é enfermeiro, ele está apenas numa posição de gestão, né? Uma posição de uma responsabilidade um pouco maior, digamos assim. E eu sempre falo também, eu lembro do SAMU, quando eu atuava no SAMU, atuei por 4 anos no SAMU, e tem aquela chatice do checklist, né? Ou um negócio chato, fazer o checklist todo o plantão, abrir todas as bolsas, conferir cada medicação, conferir cada material. Isso é chato. Então, existem processos, existem procedimentos, existem ações que são chatas. Mas aí, quando a gente está numa ocorrência e quando o paciente intercorre, a gente abre a nossa mochila, abre a gaveta da viatura e está tudo organizado, aí você percebe a importância daquela gestão, você percebe a importância daquele checklist. Então, é importantíssimo a gente pensar nisso. É chato fazer? Mas é muito mais chato quando você precisar e não ter o equipamento não funcionar, tá? Ou está incompleto aquele determinado kit. Então, por que você faz o teste do desfibrilador todo o plantão? Né? Porque simplesmente quando precisar da porcaria do desfibrilador, vai precisar dele numa situação mais crítica do paciente, que é provavelmente numa parada cardiorrespiratória ou numa cardioversão. Né? Então, são condições em que é crítico para o paciente. Ele precisa que aquele equipamento esteja pronto para uso. E a gente nunca sabe quando o paciente vai parar, né, Felipe? Você, como enfermeiro cardiologista, sabe muito mais do que isso. Então, a gente precisa se antecipar.
Eu digo nas minhas aulas, Felipe, que a gente precisa ter um olho de Tandera, né? Então temos alguns colegas aqui, uma idade um pouco mais avançada. O olho de Tandera é aquele olho lá do Thundercats, né? Que é aquele personagem que conseguir enxergar mais do que todo mundo. E o enfermeiro tem que ter essa postura, né? Tem que ter essa postura de enxergar um pouco mais, enxergar além do que está acontecendo naquele momento, né? Enxergar que lá na frente ele pode precisar. O professor Wesley botou aí, né? O grande professor Né? Wesley. Outro monstro, eu ia comentar isso agora. O Wesley falou aqui, meu amigo. Agora Ele já está falou vendo aí aqui. a responsabilidade é grande. Ele disse que porque o checklist é função do enfermeiro. Então, Wesley, não é. Existem diversas discussões em relação a isso. Mas eu acho que, como o Felipe falou no começo da live, não sei se você estava assistindo também, a gente é uma das profissões poucas profissões que pagam alguma disciplina de administração durante a graduação. E também, óbvio, né, a gente não pode romantizar a história aqui de que o médico não pode fazer, ele pode fazer. No SAMU mesmo, eu fazia junto com o médico. Só que tem alguns profissionais que são resistentes a isso. Só que o médico, quando ele nega a fazer determinada coisa, ele não sofre sanções, né? O enfermeiro ou o técnico, muitas vezes, ele vai sofrer, porque ele é sempre o mais fraco da história. Ele sempre é o culpado pelo laringo não funcionar, embora não seja ele que utilize o laringo, né? Então, existe sim essa preocupação, é uma indagação sempre, Wesley, com provocações interessantes, importantes, né? Sim, ele deve fazer, com certeza ele deve fazer, né? Mas a gente sabe que a realidade não é essa. E sim, muitas vezes você bater de frente, né? Principalmente o pessoal que está aí, serviço privado, contratado, a gente vai sofrer por algumas sanções, né? Então, são criadas pelas gestões. Infelizmente, isso tem que mudar, mas é uma dificuldade muito grande, ainda é uma realidade na maioria dos serviços. Não, e eu acho interessante, Bruno, essa questão de é, responsabilidade compartilhada, sabe? Isso. Na verdade, eu acho que isso daí vai muito também da imposição do profissional enfermeiro, sabe? Quando ele conquista respeito na equipe dele, né, ele consegue discutir um caso clínico, né? Ele consegue fazer uma sugestão de uma conduta, ele consegue dizer, ó, vê só, me ajuda aqui. Mas isso também vai muito da cultura dos médicos, né? Os médicos mais antigos, né, eu consigo ver isso, pelo menos na terapia intensiva, eu não tenho autoridade para falar do ambiente pré-hospitalar, porque eu só rodei um mês no SAMU na residência. Mas, assim, eu vejo os médicos mais novos, eles são completamente abertos à equipe Sim, multiprofissional. Eu já vi médico me ajudar a fechar a final do plantão. sim. Cecília, uma médica amiga minha, fechar balanço hídrico, porque ela viu que eu estava extremamente atordoado com o tanto de coisa que eu tinha para fazer ainda, finalzinho do plantão. E Sim. aí ela, Felipe, tô aqui fechando os balanços com você. Qual o problema disso? Nenhum, Né? exato. Ela tá completamente desocupada, já esperando para passar o plantão dela. Fechar um balanço tem que ser o enfermeiro? Não. Quem vai usar o balanço muitas vezes é o médico para tomar uma conduta mais adequada em relação ao paciente. Então, assim, da mesma forma que a monitorização ela é compartilhada, né? A gente tem também que a checagem logística dos procedimentos tem que ser compartilhados. Né? Perfeito, Não, perfeito. mas não adianta só a gente confiar, entre aspas, não, é porque eu confio no que você faz. Não, não é para você confiar no que eu faço, é para você dividir a responsabilidade comigo. Né? O professor John Moraes falou aí, e é bem isso, está muito enraizado na nossa categoria, essa postura subalterna a outros profissionais. Eu estava observando alguns dias atrás, chega um médico mais novo que eu, né? Eu tenho 31 anos, mas chega um médico com 26 anos, 25 anos, acabou de sair da graduação e está trabalhando. Quando ele chega no setor, os técnicos é meu senhor, o senhor quer isso, o senhor quer aquilo, fica todo mundo meio que nervoso, né? E com medo, doutor para lá, doutor para cá. E aí a gente percebe que aquilo vai crescendo, o ego dele vai crescendo. Mas se você chega com boa postura, fala educadamente, fala pelo nome, sem ser doutor fulano de tal, fala pelo nome, fulano de tal. Você quer isso, tal, você está precisando disso? Não, beleza, tranquilo, né? Isso ele já olha para você diferente. Os antigos, como você falou, os antigos têm uma resistência muito grande em relação a isso.
eu trabalho com uma médica antiga, no perfil antigo, e aí eu trato ela conforme, né, a gente tem essa questão, né, a senhora, tal, mas ela realmente é uma senhora, tá? Mas não é por ser médica, né? Mas é justamente isso. A gente tem que ter uma postura mais autônoma, né? A gente tem que ter uma postura melhor. Quando a gente vai ter essa postura? Quando a gente vê o outro da mesma forma que você é, né? Ou seja, se você é um cara graduado ou especialista, o cara também é graduado ou especialista. Como o professor Wesley, né? Vocês, todo mundo, a gente aqui defende muito, ó, a mudança passa pelo conhecimento. A gente vê eu vejo a maioria dos profissionais de enfermagem, enfermeiro, vou nem falar de técnico, né? Enfermeiro sem saber falar português, escrever o português, né? Básico. Então é isso. A gente precisa ter conhecimento, né, português, conhecimento técnico, postura, né, respeito, ética. É um conjunto de fatores que formam um profissional de respeito, onde chega um médico, chega um diretor, chega qualquer pessoa e você conversa de igual para igual. A partir disso, Bruno, você cria respeito. Bruno, tem um questionamento aqui de Vivian, que o Wesley já deu uma rebatida aqui também, que ela diz assim, ó, existe resolução do Corém determinando a obrigatoriedade do enfermeiro em realizar checagem, reposição e até validade das medicações. Eu tenho um comentário a fazer sobre isso, inclusive saiu hoje uma portaria, uma resolução sobre ventilação mecânica. Quando, pessoal, não existe essa palavra obrigatoriedade, diz assim, no âmbito da equipe de enfermagem, é privativo do enfermeiro, ou seja, eu tenho técnico auxiliar, enfermeiro. Quem faz a checagem é o enfermeiro. No âmbito da equipe de enfermagem, não está querendo dizer que no hospital inteiro quem vai fazer a reposição é o enfermeiro, não. Certo? Exato, o COFEM, ele rege a normativa para a profissão de enfermagem. Então, diante da equipe de enfermagem, o enfermeiro é aquele que tem essa responsabilidade privativa, ou seja, eu não devo delegar isso para um técnico de enfermagem. Isso. Mas isso não quer dizer que o farmacêutico não vai fazer isso, entendeu? Da mesma forma que disse hoje na resolução que é privativo do enfermeiro, no âmbito da equipe de enfermagem, a montagem do circuito de ventilação mecânica. Aí o pessoal está dizendo, eita, e agora só o enfermeiro monta? Não, está dizendo que entre técnico, auxiliar e enfermeiro, quem monta é o enfermeiro. Então a gente tem que começar a aprender a interpretar as resoluções que respaldam a gente. Né? É importante isso. Né? Iraildes disse aqui que responsabilidade compartilhada é bom, porém se algo dá errado, pepina da enfermagem. Muito pelo contrário, Iraildes. Se você compartilha a responsabilidade, você vai poder dizer, ó, a responsabilidade é compartilhada. Aqui, ó, a checagem está duplamente checada. Por mim e pelo profissional médico, por exemplo. Isso aí te respalda. Né? Então, foge dessa história de que o pepino quebra nas costas do enfermeiro. Isso. Pois é. Vamos ver aqui o que mais o pessoal vem falando. Vai falando aí, Bruno. É um conjunto de situações, né? A Lana, acho que é Lana, colocou aqui, Corém Bahia autoriza a checagem do carrinho pelo técnico, porém diz que a responsabilidade é do enfermeiro. É justamente isso que o Felipe está falando. Existem procedimentos que são privativos do enfermeiro no âmbito da enfermagem, ou seja, só o enfermeiro pode fazer, e outros procedimentos o enfermeiro faz e ele pode delegar ao técnico, ou é função do técnico, tá? Existem N situações aí diferentes, tá? Mas é isso aí. Pois é. Não, e aí, Bruno, quando a gente entra nessa parte aí que acalorou a discussão aqui, né? Então, a gente tá com 3 grandes nomes discutindo isso aqui. É professor John Moraes, professor Wesley Pinto e professor Bruno Luna. O negócio tá esquentando aqui na live, viu? É bom. Pena que não dá para entrar uns 4, né? Mas bom. assim, pois é. E tipo assim, Bruno, o que eu percebo muito é que diante dessa corresponsabilidade, diante dessas resoluções, a gente ainda reclama que o enfermeiro, é mais uma coisa para eu fazer? Não, você já faz isso. Só está sendo regulamentado, dizendo assim, você, enfermeiro, pode fazer. Exemplo, ventilação mecânica não tem dono. Batendo mais uma vez na tecla da resolução da ventilação mecânica. A gente sabia que o enfermeiro podia fazer tudo que a resolução está lá dizendo que a gente pode. Mas não tinha nada no papel escrito para dizer, ó, tá aqui, isso aqui me respalda. Então a gente não tem que entender como uma nova coisa que eu vou fazer. Você já faz isso. Exato. Né?
não, em nenhum momento diz que no âmbito da equipe multiprofissional, o enfermeiro é privativo para montar o ventilador. Então o físio vai poder montar, o médico vai poder montar, ou qualquer outro profissional que esteja habilitado, pessoal. Vamos ter calma, né? Vamos aprender, mais uma vez, vamos aprender a interpretar aquilo que nos protege. Você chega para o médico, ele sabe o beabá do que ele pode e do que ele não pode fazer. Você chega para o enfermeiro e pergunta, você pode fazer isso? Vixe, não sei não. Exato. Né? A Mas gente tem muito disso. Eu acho que aconteceu isso com a ventilação mecânica, porque muitos enfermeiros têm dificuldade com a ventilação mecânica e aí começaram a fugir desse procedimento, fugir desse equipamento. E aí o médico foi e assumiu de frente, depois vieram os fisioterapeutas, digo, não, agora é com a gente. E existem hospitais que o enfermeiro não mexe no ventilador, né? Então, justamente por quê? Porque, assim, na minha visão, né, os enfermeiros fugiram desse equipamento por não saber utilizá-lo. Até porque não é emergência no intra-hospitalar, Bruno. No pré-hospitalar mesmo. O médico intubou o paciente, só tem você, o médico e um técnico. Isso. Cadê o fisioterapeuta? Ventilação mecânica não é fisioterapeuta? Ou você sabe ou o médico sabe, meu amigo. Isso. Então, estude, né? Exato. Isso é gestão. Sabe pelo Isso é gestão também, né? Os parâmetros, os parâmetros básicos, né? Pois decore. Mas é isso. Gestão é isso. Gestão, o difícil da gestão é isso, Felipe. Gestão envolve a técnica, né? A técnica do profissional, os processos envolvidos, envolve postura profissional. Isso é o mais difícil, eu digo, é a postura do profissional, o profissional entender por que ele está fazendo, né? Entender o momento correto de fazer aquilo, né? Exige que ele esteja aberto para críticas, né? Então, o gestor ele tem que criticar, né? É um olhar crítico do processo. E aí, quem está dentro do processo tem que saber, tem que entender que ele está ali também para ser criticado, para ele melhorar. Né? A crítica não é a crítica por si só, é a crítica para buscar a melhoria do serviço. Né? Então, eu tenho aí questões financeiras envolvidas também. Né? Então, a gente tem, por exemplo, essa questão do coronavírus, né? Voltando para o nosso tema central aqui, digamos assim, né? Então, a gente tem muitas vezes recurso, as prefeituras, meu amigo Anderson, ele estava assistindo aqui, o Anderson Oliveira, ele é um dos gestores de Caruaru, faz uma brilhante gestão lá em Caruaru em relação ao coronavírus. Ele já conversou comigo, Bruno, a gente tem dinheiro para comprar EPI e não tem quem forneça. Né? Quando se declara estado de emergência, né, estado de calamidade pública e emergência, é justamente para isso, para diminuir burocracia e direcionar recursos, né? Exato. Então a gente tem recurso, a gente tem dinheiro aqui, mas não consegue comprar porque não tem quem forneça. Compra e o cara diz, ó, daqui a 15 dias eu entrego para você. Né? E aí quando chega 10 dias depois, ele não, cancela, devolve o dinheiro porque nem o fornecedor tem o equipamento. Então tem também essas questões, né? O profissional ele acha ruim porque ele tem que passar mais tempo com um capote, ele tem que passar 15 dias com a máscara N95, né? Naquele mesmo serviço como a maioria está fazendo por aí. Então ele acha ruim, com razão, mas ele também tem que entender que estamos diante de uma pandemia. Qual é o foco? Ah, Bruno, mas aí eu vou estar fazendo infecção cruzada, passando de um paciente para o outro. O foco, pessoal, numa pandemia é você se proteger. A gente que é da emergência já mantém tem suporte, né, Bruno? E se protege. Se protege, é o principal, é a sua proteção em primeiro lugar. A gente que é do APH, né, professor Wesley, John Moraes e tal, a gente já entende, né? Você também que é da emergência, escuta emergência, a gente entende já isso, que numa emergência, numa PH, numa cena de um trauma, seja lá qual for, a gente precisa pensar na nossa segurança em primeiro lugar. Então, a gente sempre explica isso, eu bato muito nessa tecla com as minhas equipes, que sim, está difícil, está escasso o EPI, então qual vai ser o foco, qual vai ser o sentido de usar ele? É se proteger. Claro que a gente faz de tudo para proteger o paciente, não fazer infecção cruzada, não expor ele em outras infecções, mas o foco agora é a proteção do profissional. Tá? Então, são vários fatores que dificultam a gestão, mas eu, particularmente, é uma coisa que eu gosto muito, é muito desafiadora. A todo momento você está sendo problematizado, existe um problema para você resolver, então você tem que pensar nas inúmeras formas de resolver aquilo, alternativas de resolver. E eu acho basicamente, eu acho que é uma área que eu vou, a partir de agora, cair mais de cabeça, vou
começar a estudar acreditação hospitalar, tentar fazer alguns cursos aí de avaliador, enfim. Então é uma área que é muito rica, Promissora também, né? muito promissora, né? E eu acho que plantão é massa, eu amo dar plantão também, amo estar com um paciente grave, mas a qualidade de vida da gestão é muito melhor. Né? Você trabalha em Sim. horário comercial, você tem final de semana normalmente, o celular não para, né? Como o professor John falou aí. O celular não para nunca, final de semana, de madrugada, enfim. Mas você tem uma qualidade de vida um pouco melhor, tem uma exposição menor, né, a vírus, bactérias, radiação, enfim. Então tem alguns pontos positivos. E o salário normalmente é um pouquinho melhor, né? Então a gente tem algumas vantagens, embora seja uma responsabilidade E enorme. oportunidade de crescimento também, né? É interessante falar nisso, porque o Networking. gestor que faz um bom trabalho, é assim, não é querendo é, colocar o profissional do plantão como um cargo abaixo, não. Porque muitas vezes um gestor se torna gestor porque ele se destacou enquanto plantonista ali, enquanto Perfeito. diarista, São né? funções A diferentes. progressão normal é porque a gente não tem essa cultura aqui ainda, Bruno, mas eu tive a oportunidade de passar um tempo em São Paulo, conversei com grandes nomes da enfermagem, participei de alguns plantões, então, assim, tive uma experiência boa lá. Então, você começa como enfermeiro plantonista no hospital. Aí você começa a se destacar, você passa a ser enfermeiro diarista. Da mesma forma que a gente vê o médico diarista como sendo um médico que se destaca, é ele que toma decisão. Então, o enfermeiro diarista, lá no Sudeste e Sul, ele tem um perfil de ele se destacou em alguns hospitais, obviamente, né? Ele se destacou no plantão, é diarista. Ele se destacou enquanto diarista, é gestor da unidade. Se destacou enquanto gestor da unidade, gestor ali um pouco acima, né? Então, galgando por meritocracia. Alguns hospitais têm isso, né? Perfeito. Mas o que a gente vê, você é especialista em gestão em saúde, né? Eu não tenho a mínima tendência ou vontade de assumir uma gestão hospitalar assim, mas eu abracei uma oportunidade que foi fazer uma pós em micropolíticas de gestão e trabalho em saúde, mas não exerço. Só tenho conhecimento ali para se precisar. Mas o que você acha de um gestor que ele é colocado lá no cargo para ser gestor por uma indicação? É, Recém-formado e se torna gestor. O que você acha disso aí? eu acho que não vai dar certo, né? Não vai dar certo porque a gente já comentou um pouquinho aqui, né? Eu preciso que esse profissional tenha vivência, ele entenda qual é a realidade, quais são as dificuldades, o que é que o cara tá, desculpa a palavra, galera, mas se fudendo lá na ponta, né? Porque realmente ser enfermeiro, quem é enfermeiro que abraça a causa, que arregaça a manga e realmente vai ser enfermeiro raiz, sem ser enfermeiro Nutella, né? Ele sofre, né? E eu acho que o gestor ele tem que ter o mínimo de um ano, pelo menos no mínimo um ano naquela função para poder entender isso, né? Eu estou entrando mais agora na gestão depois de 10 anos atuando, 10 anos passando para o hospital, para a PH, por N situações, né? Então, eu acho que tem que ter essa base. E o que é que vai acontecer? Né? O que é que vai acontecer? Ele não vai conseguir resolver os problemas porque ele não vai compreender quais foram os pontos, quais foram as falhas no processo. Processo que a gente fala, pessoal, sempre a gente fala em gestão, fala muito em processo, né? Processo, digamos que é um passo a passo da coisa. Para a gente fazer uma sondagem vesical de demora, qual é o passo a passo? Deve haver a solicitação médica ou não, né? O próprio profissional enfermeiro também pode solicitar isso. Deve haver solicitação profissional, você deve prover os equipamentos, os materiais, você deve ter a destreza, a habilidade de inserir, de fazer aquela instalação daquele catéter. Você depois tem que ter também o conhecimento de avaliar se está correto, se não está, se está drenando, se não está, enfim. Então isso é um processo, é um passo a passo para qualquer coisa, a gente precisa pensar nisso. Então se a gente vai admitir um paciente no hospital, no serviço, eu tenho um passo a passo da admissão, né? Então esse processo, como qualquer um, ele tem falhas. Todo processo tem falhas. Na gestão, a gente tenta corrigir essas falhas diariamente. Né? Então, a ideia é essa. Como é que eu vou conseguir identificar as falhas no processo se eu nunca vivi aquilo? Né? Então, eu sempre falo, Verdade. você quer fazer gestão, você quer ser gestor, massa, foda, mas vá trabalhar. Vá trabalhar, vá viver isso, viva o máximo que você puder, tenha um olhar crítico no seu plantão,
né? Tem um olhar crítico, olha aquilo como se você fosse o gestor. Então você vai treinando o seu pensamento para isso. E lá na frente você, se você tiver perfil, né, se você buscar realmente isso, ser reconhecido por isso, você vai ser reconhecido e vai chegar lá, que é o seu objetivo. Mas passe, né, passe por todas as fases, digamos assim, da nossa atuação profissional, para que você possa ser um bom gestor, para que você compreenda quais são as dificuldades, quais são os desafios. E enquanto você for gestor, estiver nessa posição, digamos assim, o que você pode fazer para melhorar a vida daqueles profissionais, a atuação daqueles profissionais? O que você pode mudar para que facilite o processo, mas que não dê brecha para erro, para falha? Não, e o pessoal vem comentando aqui, Bruno, sobre essa parte de ter experiência para poder ser gestor. O Manu falou aqui. Boa noite, Manu. Eu acho que um bom gestor deve ter passado pela assistência. Tem gente que entra para a área e não sabe de coisas básicas da assistência. Isso é verdade. Eu sempre disparo o gatilho de pensamento do pessoal aqui, Bruno, para sempre se questionar. Eu estou realmente pronto para assumir isso daqui? Né? Você acabou de se formar, cara. Falando para você aí, que você pode estar nessa situação. Você acabou de se formar. Você vai construir um nome. Você está vendo um cara aí que passou já 10 anos na assistência e hoje é gestor. Ele está falando que não vai dar certo. Fatalmente você vai ter muita dificuldade. Aí você pode escolher, já que está sendo a indicação. Não, eu queria pegar um plantão primeiro. Então por que ir para a gestão? Só por ego? Isso, pense numa equipe, pense nos seus pacientes, pense no seu nome que você está começando a construir. Se você começa a construir um nome já enfrentando muitas dificuldades, fatalmente você vai ser colocado como uma pessoa que erra muito. Então, você precisa, é aquela coisa, Bruno, eu gosto de fazer uma analogia com relação à planta, isso daí. Você não olha para uma maçã e diz assim, eu quero que você se transforme em outra maçã. Não. Você pega a semente da maçã, você planta, você rega, você espera crescer, daqui a pouco vira uma macieira e ela começa a dar maçãs. Né? Então, é cíclico. É cíclico. Uma construção. Exato. Eu acho bacana o gestor, Bruno, desculpa, só terminando aqui. Eu acho bacana o gestor, por exemplo, que ele era técnico de enfermagem, se transformou em enfermeiro, viveu a vivência de enfermeiro e agora ele é gestor. O cara passou por todo o processo ali, né? Ele sabe a dificuldade de cada um. Aí tem gente que diz, não, fulaninho tal foi técnico de enfermagem. Qual o problema nisso? Né? Isso, muito pelo contrário, ele tem uma bagagem que você talvez nem tenha, você que se julga o enfermeiro. Né? Exato. E tem enfermeiro que não consegue assumir um plantão de técnico. Falando nessa questão de você não ter experiência como gestor tal, e receber um convite, recentemente estava conversando com uma ex-técnica, eu fui coordenador de um SAMU, e aí tinha uma técnica, ela estudava graduação, e aí depois desse tempo todo, já fazem mais de 6 anos que eu saí dessa coordenação, e aí ela terminou a graduação, ela é enfermeira do SAMU hoje, e ela recebeu a proposta para coordenar o mesmo SAMU que eu coordenava, que eu trabalhava, e ela era técnica. E ela conversando comigo, Bruno, eu não aceitei, simplesmente porque não me acho preparada ainda para assumir uma gestão. Vê que maturidade legal desse profissional. Né? Ela identificou que ela não tem condições ainda, tá? Apesar de ela já conhecer esse serviço desde técnica, mas ela não tem maturidade para isso. Outro ponto importante, Felipe, que a gente comentou aqui, que a gente tem que ter experiência, né, para ser gestor, massa. Mas aí, para ser gestor, a gente tem uma dificuldade, porque você não vai ser gestor de emergência, por exemplo, no meu caso, só de emergência. Você vai ser gestor, por exemplo, de um hospital. Então, no hospital tem um CME, por exemplo. Hoje eu participei de uma reunião para alinhamento de protocolos no CME. Bicho, eu nunca trabalhei em CME e nunca gostei disso. Eu acho uma coisa extremamente decorativa, mas enfim, tem gente que gosta. E eu admiro muito, porque é um mundo totalmente diferente, né? E aí aquela discussão, todo mundo falando CME, aí eu calado na minha, né? Porque a gente tem que entender que apesar de ser gestor, eu não sei de tudo. E a gente precisa também ter humildade para perguntar a quem sabe. Por isso que cada setor tem o seu coordenador, né? Cada setor. E colocar quem saiba lá, né, Bruno? Colocar quem saiba. Não adianta me colocar no CME, não, que eu não vou saber nem o que é uma pinça-coxa. É brincadeira. Mas enfim, a gente tem. Eu tenho realmente. Eu não tenho experiência nisso. Então,
eu tenho uma limitação nesse conteúdo, mas a visão de gestão é uma visão macro, né? Eu olho o processo, não necessariamente o nome da pinça, o nome do afastador, né? Então, a gente precisa entender isso, que é interessante ter uma vivência, mas não precisa, óbvio, ter vivência em tudo, né? Existem discussões, por exemplo, de centro cirúrgico que é específico do centro cirúrgico, é específico do bloco cirúrgico, né? Eu vivi na emergência, eu não vou entender muito bem, mas claro, se a gente pegar o livro, estudar um protocolo, estudar uma coisa, a gente desenrola. Mas é justamente isso. É preciso ter experiência, mas também não se preocupe em ter experiência em todos os setores, porque você só vai ser gestor se você souber de tudo, né? Verdade. Ninguém sabe de tudo. Cada um vai saber um pouquinho de cada coisa, ou muito de uma determinada área específica, né? Pois é isso aí, Bruno. E assim, a gente tem que começar a criar a cultura do especialista, né? Isso. Porque Valorizar você o pegar um. especialista. Exatamente. Quem está na gestão tem que começar a lutar por isso, porque não adianta a gente que quer entrar, né? Tem que ter uma visão lá de cima. Por exemplo, uma UTI cardiológica, especialistas em cardiologia e terapia intensiva, um paciente da renal, um enfermeiro nefrologista é bom ter, né? Exato. Essa é a cultura dos grandes centros. E aí, Especialista onde ele é especialista, né? e aí é importante você tocar nisso. A gente é professor de pós-graduação e a gente sabe disso, né? Tem aluno que faz saúde pública, emergência, obstetrícia, gestão e ainda termina com sanitarismo, né? Ele vai fazer saúde pública e tal. E no final das contas, eu sempre digo, pessoal, no final das contas, vocês não vão ser nenhum especialista, vocês não vão ter nenhuma especialidade. Então, vocês pegam uma ou duas no máximo que tem alguma relação entre as duas, tá? E aí você vai ser especialista naquilo. Você tem que ser referência naquela área, naquele ponto. Quando a gente fala de emergência, por exemplo, o professor Wesley aí, que é referência em trauma, né? Ele sabe muito de clínica também, mas não tem como. A gente olha para Wesley, a gente lembra de trauma, de restrição do movimento da coluna. Então o cara é referência nisso. É por isso que ele é diferenciado, porque ele focou numa determinada área. Não tem como a gente aprender tudo daquela área. Não tem como uma enfermeira obstetra saber tudo de ginecologia e obstetrícia, não. Ela vai escolher uma área dessa ginecologia e obstetrícia para ser especialista. Então, eu sempre digo aos alunos, escolha uma pós-graduação em que você queira ser especialista, referência naquilo. Para quando as pessoas olharem para você, por exemplo, quem olha para o professor Felipe Barros não pensa em outra coisa se não pensa em cardiologia, né? Por quê? Porque a identidade profissional dele, é a especialização dele, é o ponto em que ele mais estudou e que a gente sabe que se perguntar a ele, ele vai saber. Ele vai saber dar uma resposta e a gente vai confiar nessa resposta, porque ele realmente é especialista. Então, eu sempre digo aos alunos, ó, pessoal, eu paro na aula e começo a falar essas coisas. Para ter papel é muito fácil. Você vai na papelaria, compra uma resma, vem 500 papéis, pronto, você tem 500 folhas. Então, não estude uma pós-graduação simplesmente para chegar no final e ter um certificado, ter mais um papel acumulado lá na sua pasta de currículo. Não. Tenha um certificado, um diploma para você realmente ser especialista naquilo, né? Então, é importantíssimo isso que você falou. O Brasil precisa muito ainda valorizar os especialistas. A gente vê um cara que é especialista em saúde pública no SAMU. A gente vê um cara que é, como você falou, um médico nefrologista atuando no, sei lá, PSF. auditoria, né, no É, PSF, entendeu? Então a gente tem que valorizar os profissionais. Aqui no Brasil precisa muito disso, né, de valorizar os especialistas, quem realmente se dedica para uma determinada área. Bruno, a gente tem 2 minutos de live, eu vou derrubar, eu vou subir a live de novo, e Boa. aí a gente se despede aí, né, responde as perguntinhas, se despede, e a gente marca outro dia aí, se a gente quiser conversar mais. O pessoal gostou bastante aí da temática, eu sabia que você ia fazer sucesso, meu amigo, você é o Nada. popstar da enfermagem aí. Pois Peraí, é. vou derrubar a live e subir de novo, pessoal. Vai, beleza.